Oi, bem-vindo de volta ao nosso devocional diário e hoje vamos falar de um tema. Eu não sei a respeito de você, mas eu já falhei demais. Mas a melhor coisa para todos nós é aprender grandes lições das nossas falhas. E hoje vamos aprender isso olhando para um homem chamado Josué, que aprendeu com as suas derrotas. Então vamos aprender sobre isso hoje mesmo. Todos nós já decepcionamos a Deus uma hora ou outra em toda a nossa caminhada cristã, nós caímos, decepcionamos, mas a questão é, o que você faz depois da sua derrota? O que você faz? Essa é a chave. Na Bíblia encontramos um homem que decepcionou a Deus, ele era líder do povo de Deus, mas ele respondeu de uma forma importante. Isso é importante para nós. Eu vejo que depois de vivenciarmos uma grande vitória, experimentamos uma derrota, e foi o que aconteceu com Josué no passado. O Charles Spurgeon foi um dos grandes pregadores de todos os tempos. Ele era chamado de príncipe dos pregadores, e ele disse que muitas vezes a maior parte das suas derrotas vinham antes de uma grande vitória ou logo após uma grande vitória. E descobri que isso é verdade em minha vida. E um homem chamado Josué também descobriu que isso era verdade na vida dele. Josué era o homem de Deus, e Deus usou Josué como líder entre o povo de Deus. E Deus usou ele de maneira poderosa. Eles dominaram Jericó, ele viu coisas poderosas acontecendo e Deus se moveu. E a Bíblia até diz que a fama de Josué se espalhou por todo Israel e ele ficou famoso por causa do que Deus tinha feito. Veja bem, ele enviou espias para um lugar chamado Ai. Os espias voltaram e tinham confiança e disseram: esse lugar é fácil, vamos conseguir dominá-lo, só precisamos de 2.000 homens. Eles tinham confiança em si mesmo e não em Deus. E como resultado disso, experimentaram a derrota, e a derrota veio logo após uma grande vitória. E é o que acontece. Confiamos em nós mesmos depois de vencer, e aí olhamos para nós mesmos e dizemos: olha o que eu posso fazer, o que eu consigo. E isso vai nos levar à derrota. E certamente levou Josué à derrota, porque eles mantiveram as coisas que eram impuras para eles e não obedeceram a Deus, e por isso eles foram derrotados. Quando Josué foi derrotado, o importante em meio a isso foi o que ele fez no momento. Quando você é derrotado, como você pode responder? E a chave que vi Josué aprender foi que ele aprendeu com os seus erros e cresceu em meio àquilo. E é o que Deus quer para você e para mim. Ele quer que a gente cresça e aprenda e se torne mais como Jesus Cristo. Então Josué aprendeu. E o que ele fez? A primeira coisa foi clamar ao Senhor. E o primeiro passo no avivamento é clamar ao Senhor. A oração sempre precede o avivamento. E muitas vezes vem porque entendemos que falhamos e pecamos diante de Deus. Então ele clamou ao Senhor e buscou a face de Deus. Primeiramente, você tem que buscar a Deus depois que falhar. Seja honesto. Peça a Deus para te perdoar. Confesse que você errou. E depois, Josué se sentiu responsável pelo pecado. Ele não ignorou, se sentiu responsável e disse: nós pecamos. Pai, fizemos algo errado. E chamou o pecado de pecado. Não ficou brincando dizendo: nós cometemos um pequeno erro, sabe como é? Foi um deslize. Não, ele disse: pecamos, falhamos. E é isso que Deus quer. E houve uma terceira coisa que aconteceu com Josué, e foi que ele viu a seriedade do pecado. Ele viu as consequências do pecado. O pecado sempre produz uma consequência. A graça de Deus nos perdoa e ela nos limpa, mas existem consequências, e às vezes são físicas e às vezes espirituais, mas vão haver consequências para o pecado, e temos que entender a seriedade do pecado, pois ele evita que você viva todas as coisas que Deus tem para você. Então, entenda quão sério é o pecado. Josué entendeu, aprendeu a respeito da seriedade do pecado. E quando falhamos, se aprendermos essas lições, vamos poder voltar e ver a vitória, crescer e ver Deus usando a nossa vida. A falha não é a pior coisa. Não se levantar, essa é a pior coisa. Se você não se levantar,
Mas você precisa fazer essas 3 coisas: clamar a Deus, ser sincero, não ignore, seja sincero, confesse e se arrependa. E lembre-se da seriedade do pecado, e isso vai te levar a uma grande vitória e você vai ver Deus fazendo coisas poderosas.